Uma boa noite a todo mundo. Saravá e boa noite para quem é de boa noite, pedindo a licença do nosso chefe e pedindo amparo do nosso Pai Oxalá, de nosso Pai Oxóssi, para a busca do conhecimento da fé, né? Que é o que a gente procura fazer aqui, entender um pouco melhor a nossa fé, para que a gente consiga se conectar melhor, na verdade, não só com a religião, mas com a gente mesmo, né? Essa semana eu vi muito, assim, esse final de semana, durante a semana, eu andei vendo muita coisa sobre a necessidade de desenvolvimento mediúnico, e o povo fica numa falação de desenvolvimento mediúnico nas redes sociais, e fala, e dá conselho, e dá receita, e dá isso, e dá aquilo. Mas, na verdade, gente, quanto mais você conhece as vibrações dos orixás, mais você consegue compreender o seu eu dentro daquilo, que na verdade é isso que a gente busca. A Umbanda, ela não vem pregando vamos dizer assim, você não tem que aceitar o dogma e ser daquele jeito e tudo. Na verdade, a Umbanda vem dizer, olha, você pode se achar aqui. E não é aqui na Umbanda, é aqui no planeta, no espaço como filho de Deus. Entende? Então, é uma forma da gente se compreender, né, de acordo com o entendimento da religião sobre a criação de Deus. Então, essa é uma coisa muito profunda. Então, quando a gente fala de desenvolvimento mediúnico, e a própria objetivo da nossa religião é, na verdade, fazer com que a gente seja mais conhecedor de nós mesmos. A mediunidade é uma das formas mais drásticas do médium. Ele é obrigado a conhecer a si mesmo. Porque eu falo que é drástico, por quê? Porque o médium é assim, ó, ou você aprende a saber o que é seu, né? E separar o que é seu e o que é influência, o que é entidade, o que é obsessor, ou você está lascado. Então, você vai ou você vai, né? É muito drástico, mas é muito bom, né? Só apanha quem quer. Na verdade, quanto mais a gente conhece, aí você vai conhecendo a si, observando as vibrações, as linhas, as formas de trabalho, e você fala, eu tenho afinidade com isso, com aquilo, com aquele outro. Não tenho com isso, mas quanto mais eu conheço, mais eu busco ter afinidade com aquela vibração. Então, quando eu falo em vibração, só para vocês entenderem, foi por isso que eu mandei o vídeo, né? É com o orixá. Então, não adianta a gente imaginar, é bom, é bonito, né? Aquelas estátuas dos orixás, as imagens e tudo mais. Mas não adianta a gente achar que o orixá, né, é um ente ali humano, ou é uma entidade que vai vir e vai dar uma comunicação, que vai fazer alguma coisa ali no terreiro, porque não é uma vibração que pertence a tudo. É parte da criação divina. Então, quando ele fala aqui, a gente está no capítulo 2 hoje, tá? Que fala das hierarquias divinas. Então, por isso que eu mandei aquele vídeo. É como se a luz de Deus, ou a energia de Deus, que é a energia inicial, ela se espalhasse, ela irradiasse em várias direções e em vários sentidos e de várias formas. Então, eu tenho vibrações, né, que regem tudo e a todos. Aí eu até coloquei lá na apostilinha, lá no material, eu coloquei um desenho para vocês, porque eu adaptei, tá? No livro não tinha. Que ele fala até lá dos meridianos e dos paralelos, não é bem isso, tá? Mas só para vocês entenderem a primeira frase ali. Ele fala que nas irradiações verticais estão as 7 linhas. Então, é como se existissem. Eu estou falando isso do planeta, tá? Do planeta Terra, tá? E existissem 7 eixos principais, tá? Que são as 7 linhas sagradas da Umbanda, tá? E essas linhas,
Ó, vamos para as verticais primeiro. Essas linhas aqui, estão vendo lá na apostilinha? Essas linhas aqui, ó, né? Imaginem 7, só para visualizar. Elas são as vibrações e elas têm sempre um polo magnético positivo e um polo magnético negativo. Então, é como todo planeta fosse envolvido pelas vibrações dos 7 orixás, das 7 linhas, no polo positivo e no negativo, tá? E isso eu estou falando só do nosso planeta, mas isso é aplicável a toda a criação, tá? Então, se você pega Oxalá e Logunã, Oxum e Oxumaré, então, Oxóssi e Obá, estou falando sempre o positivo e o negativo, não tem nada a ver com esquerda e direita, é vibração, são polos magnéticos, é um ímã, é como se tivesse um ímã aqui, ó. Então, Oxóssi e Obá, né? Aí, Ogum e Yansan, Obaluaê e Nanã, Iemanjá e Omum. Então, eu tenho, na verdade, 7 linhas com polos de vibração positivo e negativo, que são os 14 orixás. Mas são 7 linhas regentes principais, tá? E as linhas horizontais, tá? Estão os polos magnéticos do planeta. Isso não é um espaço físico, tá? Não é uma coisa que você vai para baixo e olha para cima, mas as linhas verticais seriam 7 níveis acima do neutro e 7 níveis abaixo do neutro. O que é o neutro? É a Terra, é aqui, onde estamos nós, os encarnados, né? Aqui seria o ponto neutro, o meio, o ponto, né? E acima estariam as vibrações positivas, 7 acima e 7 abaixo, tá? E isso, o que quer dizer? São simplesmente faixas vibratórias de espíritos que são afins àquela determinada vibração, àquela determinada energia, mais positiva ou mais negativa. E onde está Deus? Está em tudo. Ah, Deus está lá no inferno? Sim, está lá no inferno. As faixas negativas, né, para que os católicos que gostam de criar uma imagem de inferno, então as faixas negativas são partes de Deus, são partes da criação, não tem ausência de Deus no inferno, Deus está nessas faixas, só que atuando nos espíritos de forma diferente do que ele atua nas formas positivas, tá? Então, as regências, e cada orixá, e tem regente orixá de cada uma dessas faixas. Então, por exemplo, eu tenho Oxóssi regendo a primeira esfera positiva, segunda, terceira, e tem Oxóssi regendo a primeira negativa, segunda negativa, terceira negativa, e assim por diante, até a sétima. O que isso quer dizer? Existem, gente, bilhões de formas de atuação dos orixás, tá? Dentro da criação. Então, por isso que a gente está falando e tudo isso de forma hierarquizada. Então, o princípio é Deus, é a energia criadora, é a vibração constante, né, do Criador em tudo, que irradia, se divide em vibrações que são aí hierarquicamente inferiores, mas são partes de Deus, tá? Então, que são os orixás, que são todos os nossos orixás, essas 7 vibrações originais, que são a fé, o amor, o conhecimento, a lei, a justiça, a criação e a evolução. Eu tenho essas 7 vibrações que regem tudo, tá? E aí, eu já falei isso nesse aula anteriores, mas tem bastante gente que entrou hoje, tem gente até que vai ouvir depois, até me pediu, né, para começar a estudar, então é importante a gente relembrar esse tipo de coisa. Nesses polos magnéticos, nessas linhas de vibração, positivas ou negativas, tá? Existem semelhança entre os espíritos que eles se atraem magneticamente. Então, vocês imaginem, por exemplo, na
terceira esfera positiva. São espíritos que já estão num grau de ascensão e de evolução, tá? Que eles têm uma determinada vibração e atrai todos os espíritos que estão naquela condição para aquela esfera de desenvolvimento. Então, esse negócio de que quando eu morrer eu vou passar lá na Aruanda, talvez eu vá para outro lugar, tá? Por quê? Porque eu vou para onde Deus me mandar? Não, gente, Deus não manda a gente para lugar nenhum. Deus manda a gente para coisa boa. Eu vou para onde eu estiver com afinidade. Entende? Então, eu vou para onde? Eu vou para onde a minha afinidade, tá? Energética, magnética, mental, vai me mandar. Eu não consigo ficar em outro lugar. As pessoas ficam incomodadas. Aquilo que não vibra em sintonia, sai. É aquilo que eu sempre falo, até falo sempre, né? Quando surge algum problema no terreiro, alguma coisa assim, eu falo, gente, isso é muito simples. Quem não fica em sintonia é naturalmente afastado. Isso serve para tudo na criação. Como é que não ia servir para nossa casa? Né? Por quê? Eu estou vibrando diferente, eu não vou me sentir confortável ali. Eu vou naturalmente me afastar, vou para outro lugar, vou para outra pessoa, para outro relacionamento. Isso acontece com as faixas de evolução também. Não adianta pensar, gente, que eu estou numa faixa vibratória que é puro medo, que é puro temor, né? Ah, mas eu sou boa. É boa, é uma boa pessoa, excelente, não faz mal para ninguém, tá tudo certo. Mas é uma pessoa medrosa, é uma pessoa que vibra muito medo, muito intensamente. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai para uma faixa vibratória lá no plano espiritual em que é afim com o medo. Por quê? Porque é castigo? Não, porque é da natureza dela. Até ela exaurir aquele medo, até ela esgotar aquele medo e se afinizar, e conseguir se afinizar com outros sentimentos. Entende? E os orixás vão regendo isso. Cada uma dessas camadas, sejam elas positivas ou negativas, elas são regidas pelos orixás. Então, os orixás também estão. Falar, o orixá está na esquerda, está na direita. Não, os orixás, eles regem tudo. Por isso que eu tenho Exu de Oxum, eu tenho Exu de Oxóssi, eu tenho Encantado de Ogum, e assim por diante. Eu tenho diversas formas dos orixás atuarem, né? Direita, esquerda, e em vários graus de elevação, tá? Então, ele vai falando dessas semelhanças, né? As linhas de força que vão se formando no nosso planeta com a regência dos orixás. Eu não vou exatamente igual está no livro, porque ele nesse ponto, gente, ele tem uma linguagem bem complexa. Quem está acompanhando o livro vai ver lá que parece até aula de física. Ele começa a falar das irradiações, das ondas, a forma que as ondas têm. Eu acho que a gente não precisa entrar nesse tipo de detalhe, até para não ficar tão científico, que acho que chega num extremo, é muito cansativo, tá? Então, eu fui pegando ali as partes para vocês compreenderem o princípio, a essência das coisas. A nossa mente é o elo com as irradiações divinas e o nosso mental que vai se desenvolver, tá? Afastando ou aproximando desses polos magnéticos, tá? Isso quer dizer o quê? Que a nossa mente, gente, é sempre a fonte de tudo. Quando a gente fala dentro do terreiro, firma a cabeça, meu filho. O que é firma a cabeça? É manter a cabeça com uma vibração boa. Manter a cabeça com uma vibração de tranquilidade, uma vibração da forma que você entende. Agora, se você está no terreiro, vibrando, isso, gente, não importa a tua atitude exterior, você pode estar lá quietinho, bonitinho, vestidinho de branco, tá? E a tua vibração por dentro, tá? É muito ruim, a tua cabeça é muito ruim no sentido, eu tô preocupado com meu filho, eu tô preocupado com meu trabalho, eu tô com raiva do meu vizinho, gente, ali dentro da gira, você não consegue esconder isso dos guias, a vibração, gente, nós somos na carne, os encarnados, a gente é muito limitado para a sensação dessas vibrações que as pessoas emitem.
Mas os guias têm uma visão muito mais apurada e eles imediatamente leem a nossa energia. Então, você está ali na gira bonitinho, aí de repente o guia olha para sua cara e fala assim, Bess, que cabeça mole é essa? Né? Aí depois, não consigo desenvolver. Não, está com medo, tem autoestima baixa, tem uma série de bloqueios mentais, emocionais, etc, etc, etc. Né? Até de criação. Eu fui criado que Umbanda é coisa do diabo. Mas agora eu gosto muito, eu estou aqui, eu quero me desenvolver, mas tem aquela parte da tua criação que é muito forte. Então, tem muitos fatores, gente, que interferem no desenvolvimento mediúnico, mas 100% deles são nossos. E eu falo isso, gente, por experiência. Não tem ninguém que chegou e já sabia como fazer, não tem receita de bolo. E não adianta falar para vocês que é ir lá, olha, você para na gira, medita, que a entidade vem. Não é assim, gente. Primeiro, que nem todo mundo consegue meditar, né? E você vai meditar dentro do terreiro, com um monte de gente, com um monte de coisa acontecendo, por mais que esteja em silêncio, tá todo mundo preparando, é muita confusão lá dentro. Então, você fica assim, ó. Meditação e conexão com os guias a gente faz em casa. Entende? Você não consegue. No terreiro é difícil você parar e meditar para o guia chegar. Ali você tem que se concentrar na vibração, da forma que você entende melhor o seu eu, o que vai funcionar melhor para a sua cabeça. Tá? Eu sempre falo, eu gosto muito de me conectar com o ponto cantado. Por isso que para mim o ponto cantado é tão importante. Porque dependendo do ponto que está cantando, eu vou visualizando a letra do ponto e a sincronia com a batida me ajuda a incorporação. Isso foi desde o começo. Tá? Você pode pensar numa figura, por isso que eu falo que as imagens ajudam. Você vai pensando na linha, você vai pensando nas figuras, né? Na figura que eu digo, eu penso em Oxum, eu penso numa mãe querida, amorosa, né? Aquela coisa envolvente, tão linda. Então, você vai pensando na vibração. E isso vai te ajudar, mas não há receita de bolo. Mas eu sinto guia, eu não sei se eu estou incorporado, se eu não estou incorporado. Isso aí é prática de desenvolvimento. Você demora, por isso que eu falei que o primeiro, sempre aqui, até o livro fala, né? O elo é sempre a mente, tá? É a tua mente que tem que se conhecer a ponto de saber quais são os seus temores, quais são os seus anseios, quais são as suas angústias, e o que você está colocando ali, e o que não é seu. Entende? Isso é muito difícil que eu digo, é um processo. Às vezes você demora anos, não é incomum, e eu não acho nem, eu acho que deveria, assim, as pessoas terem mais cautela com a incorporação. Já quer todo mundo chegar, 2, 3 meses, já quer todo mundo estar incorporando, sabendo o nome dos guias. Sinceramente, a gente acha muito pouco tempo, porque ou a pessoa tem um hiper conhecimento de si mesmo, e sinceramente a maioria de nós não tem, tá? Chega lá, já sei de tudo. Não sabe, gente. Tá com uma confusão lascada na cabeça. Você veio falar, não veio falar, não. Tá? Então, fica quietinho, vai observando a tua entidade. O que ele faz, qual é a tua sensação física, porque a sensação física também, ela é muito, ajuda a definir a vibração. O que você sente, né? Até escutei um exemplo bem bacana, assim, ó. Chega uma pessoa muito conhecida, por exemplo, chega seu esposo, sua esposa, né? Chega atrás de você, você sente que é a pessoa. Toda pessoa chega perto, você sabe quem é. E assim deveria ser com os nossos guias, para você reconhecer a entidade pela energia que ela emana e não pelo trejeito. Eu vou dar só uma pausa aqui para contar uma coisa importante que eu lembrei para vocês, porque assim, talvez a grande maioria, pessoal ali na tenda, nunca tenha sido enganado por uma entidade, tá? E isso é muito ruim. Por quê? Porque o excesso de confiança é muito grande. Não, eu tô aqui dentro do terreiro, aqui é de boa, nada vai me acontecer, aqui não vai vir nenhum espírito ruim incorporar. Não é assim.
não é 100%. Existe proteção, mas essa blindagem não é 100%. E depende muito do médium que está na cabeça dele. A entidade, quando vem, e aí esse é o caso, né? A entidade veio, ficou meses acompanhando o médium incorporar, conhecia todos os trejeitos das entidades dele, vinha e se passava pela entidade. Então, assim, a gente não pode definir, meu preto velho, ele tem um cachimbo desse lado e ele treme a perna. Meu amigo, se for assim que você identifica seu guia, você está lascado. Eventualmente você vai ser enganado. Por quê? Porque eles imitam os trejeitos físicos, as palavras, tá? Ainda mais aquelas frases feitas de preto velho, gente, até eu sei imitar, qualquer um sabe imitar. Sabe aquelas frases feitas de preto velho? Que todo mundo já escutou? Você acha que eles são... Gente, esses espíritos são muito inteligentes. E eles vêm, isso aconteceu comigo, tá? Bem no começo, eu nem era um bandista ainda, mas veio uma preta velha, tá? E veio e se manifestou, assim, e começou a falar, tá? Com o Gustavo, e usando palavras, gente, que ele chamando ele de filho, tal, se passando por uma entidade que tinha atendido ele lá no estado de São Paulo. Eu nem sabia de nada disso, mas a entidade sabia. Olha como que é. A entidade veio, não, filho, a avó está com você, vou cuidar de você, e não sei o quê. Falava até com a voz meio tremidinha, igualzinho uma preta velha. Tá? E eu com experiência zero, assustada e impressionada, não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, nossa, Gustavo, olha, aquela preta velha que te atendeu lá em São Paulo, veio aqui dar um recado, nossa, eu acho que eu sou médium mesmo. Eu, assim, um misto de emoção, nossa, total. Aí, o que aconteceu? O tempo foi passando, começou a vir uns baianos estranhos, uns povos estranhos. Quando eu comecei a ficar muito ruim, que eu já não conseguia mais controlar isso, aí eu fui para um terreiro, uma senhora falecida já, era mãe de santo lá, um terreiro, sei lá, ela tinha uns 80 e lá vai pedrada, e o terreiro devia ter uns 60 anos, mais ou menos, lá em Rolândia. E a gente chegou lá, a primeira coisa, gente, do jeito que fez a puxada, assim, ó, arrancou o abençoado do espírito, mas ele ria da nossa cara, da minha e da do Gustavo, né? Eu enganei vocês direitinho, falei isso, falei aquilo. Aí ele começou a falar todas as coisas que ele imitava. Ele, ixi, isso é fácil de imitar, é fácil de fazer. Entende? Então, aí eu falei, nossa senhora, se eu era meio cabreira, aí eu fiquei totalmente cabreira. Então, assim, o meu desenvolvimento mediúnico demorou bastante, porque eu morria de medo de ser enganada de novo. E isso é muito bom, foi muito bom para mim. Então, como que eu reconheço, como que eu aprendi a reconhecer as entidades hoje? É pela energia, não é pelo trejeito, não é pelo tanto que saculeja, não é pela roupa, não é pelo acessório, porque eles vêm e pedem os acessórios, eles são cara de pau, gente. Os espíritos, quando são zombeteiros, quando são ordinários, eles vêm, são cara de pau. Pede, me dá o pito, que é aquele pito, vai pedir coisa da outra entidade. São terríveis, tá? E aí vem, então eu reconheço pela energia, pelo que eles emanam. Aí você reconhece, não precisa, é a energia que vem, entende? Isso você vai conhecendo com o tempo. Quanto tempo você demorou para conhecer a energia do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa? Entende que não são em 2, 3 meses? É muito perigoso. Então, esse desenvolvimento é aos poucos para você, é conhecer mesmo. Aprender a conhecer com os olhos fechados. É isso que a gente faz. Você conhece a energia, você conhece, a mensagem que o Espírito traz, principalmente, né? E aí você vai começando a ficar mais seguro. Por quê? Porque você tem segurança que aquela energia você já conhece, é uma energia conhecida daquele guia determinado. E quando vier alguém diferente, você vai falar, epa, tem alguma coisa diferente aqui, não sei o que é. Você já fica atento, entende? Então, é assim que as coisas vão acontecendo, é muito devagar.
É um processo que deve ser feito com cuidado, tá? Até... Aí agora, hoje tô meio... A gripe tá voltando. Voltando daí para o livro, gente, desse parênteses para a gente falar de mediunidade, porque tem algumas coisas que eu sei que vão ficando. A gente já falou sobre mediunidade, falei da parte mais técnica, mas eu sei que essas dúvidas sempre o pessoal vai tendo, né? Então a gente sempre vai falando, reforçando, para as pessoas irem devagarinho compreendendo, tá? No livro também, gente, ele fala uma coisa muito bacana, agora já lá no capítulo 3, ele fala do magnetismo das dimensões paralelas, tá? Eu até coloquei ali uma figurinha de reprise. Por que é figurinha reprise? Porque é uma figurinha que explica os planos de evolução, tá? O que são planos de evolução? Nós somos essência divina. A gente aprendeu isso, outras religiões também falam isso, que nós somos uma partícula de Deus que evoluiu. Só que para a gente sair do útero do nosso pai, mãe, Deus, que é pai e mãe, negativo e positivo, feminino e masculino. Desculpa, gente, hoje, tá? A gente sai desse útero. Até a gente chegar na condição humana, existem planos de desenvolvimento, tá? E até depois quem dá uma olhadinha lá no material, eu passei todos esses planos, tem um desenho até, eu gosto bastante, que ele é bem ilustrativo, tá? E um dos planos anterior ao nosso é o plano dos encantados, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, a explicação dos encantados. Quem são encantados? É a criação de Deus num plano de evolução anterior ao humano. Então, antes de se tornar humano, essa centelha divina, esse espírito, ele vai passar por várias condições, e a última antes do ser humano é o encantado, que são os erês, né? Os Aibeji, né, para a linha africana, e os Exumirins, que eles são seres que ainda não encarnaram ou acabaram de encarnar, são muito recém-chegados na esfera humana ou estão aprendendo para poder ingressar na esfera humana. Só que esses espíritos encantados, é até interessante a gente falar, eles evoluem de uma forma diferente. Então, esse capítulo trata disso. No nosso plano humano, tá? Nós precisamos morrer e reencarnar, morrer e reencarnar, morrer e reencarnar. Então, nós temos um processo reencarnatório com o bendito e abençoado esquecimento entre cada uma delas, para a gente poder evoluir. Nos planos encantados, os espíritos não morrem. Esses seres encantados, eles não morrem, eles não trocam de corpo. Eles saem de uma faixa de criação que é neutra, e aí eles vão se afinizando, melhorando, evoluindo, ou não, vão se negativando, só que não é uma involução, é só uma afinidade, eles vão se afinizando com os negativos e com os positivos, e vão, conforme eles saturam em uma faixa de vibração, eles pulam para outra. Então, são linhas paralelas em que eles evoluem de uma forma diferente. Até quando eles saturarem, esgotarem todo o aprendizado naquele plano encantado, eles começam a estagiar para vir para o plano humano, que aí eles recebem o aterramento, a condição humana com o livre-arbítrio. Encantado não tem livre-arbítrio, eles não escolhem, por exemplo, não acreditar em Deus. Por isso que se você falar para um heresinho, né, para uma criança, dentro de um terreiro, que você não acredita no Papai do Céu, que você não acredita em Deus, ele vai achar aquilo a coisa mais absurda do universo. Como é que pode não acreditar no Papai do Céu? Não tem como. Ele vai falar assim, não tem como não acreditar.
Que a pureza deles é exatamente essa. Eles não têm essa escolha. É natural ser filho do Criador. Eles naturalmente se veem nessa condição. E a gente tem todo um dilema, uma dificuldade, que eu falo, gente, porque o ser humano tem muita dificuldade de se enxergar como filho de Deus. Porque qualquer problema que a gente tem, qualquer dificuldade, a primeira coisa, pode até não falar, tá, gente? Mas a primeira coisa que a gente pensa é: Deus desgramento gosta nada de mim. Por que eu estou sofrendo desse jeito? Isso não é justo. É natural, gente. O ser humano pensa assim, né? Em muitos dos casos. A gente não tem naturalmente uma visão de que, independente do que aconteça, nós somos amados e criados por Deus. É por isso que a gente tem a quantidade de ateus gigante no mundo. Tá? Então, a condição deles é outra. Eu coloquei, está um pouco extenso ali. Está um pouco extenso ali. Para vocês, principalmente para quem não viu. Mais um pouquinho. Ai, gente do céu, mais uma gripe. Saí de uma, fui para outra. Então, para que vocês entendam, principalmente para quem não leu, eu já falei sobre Exu Mirim, e quando eu falei sobre Exu Mirim, eu falei bastante dessa parte, mas quem não viu, a gente... Nossa, tá piorando. Para que vocês possam ter relembrar, tá? Aí essa parte, que é muito bacana, é um conhecimento bem técnico dessa parte, tá? Ai, gente, hoje está triste. Para vocês, inclusive, compreenderem certas atitudes de Exu Mirim e de Ibeje, né, das crianças. Até por isso, gente, que só para, não é para ter medo, mas é para ter um respeito até maior. Eles estão aprendendo com a gente. Então, se eles chegam no terreiro, eles estão aprendendo das coisas do homem. Dependendo da vibração que eles encontram na pessoa, imagina o que eles não aprendem. Qual a imagem que eles não têm de nós? Tá? Então, esse material está no grupo, tá, Luana? Mandei na semana passada já, mas eu reenvio. Então, eles estão estagiando, né? Então, a gente tem que... é uma coisa muito importante para eles vir ali no terreiro, tá? E justamente por eles pertencerem a um outro plano... Agora eu perdi totalmente o que eu estava falando, mas tudo bem. Eles estão estagiando dos heresinhos, né? Então, essas crianças vêm, como eles estão estagiando, gente, eles querem aprender o que a gente sabe, o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente lida nas coisas. É muito bonito e muito puro, só que as energias que eles têm e que eles são acostumados a manipular é muito diferente da nossa. E para a gente é muito poderosa. Por quê? Porque eles estão energeticamente, eles são mais eficientes com a manipulação, principalmente, né, dos elementos. Então, eles têm uma eficiência gigantesca. O Exu Mirim vai em lugar que Exu não vai. Tá? Isso é uma frase que a gente escuta muito. Tem coisa que é só Exu Mirim que faz, né? Então, uma das primeiras frases que eu escutei no terreiro, nosso tabaqueiro lá no primeiro terreiro que a gente foi batizado, o Gustavo, ele era muito figura, assim, sabe? Tinha já, sei lá, ele começou numa banda com 15, 16 anos e ele já tinha 60, então ele tinha muito chão. E ele falava assim, ó, duas entidades, você nunca promete e não cumpre as coisas, você nunca faz as coisas para Exu e para criança. Ele falou, com criança não se brinca, que é pior que Exu. Mas não era, assim, aquela visão simples, né? A pessoa simples e tal. Mas isso é muito sério. A criança, ela tem uma pureza, mas ela tem uma honestidade tão séria, tão forte, que às vezes é difícil você lidar com isso. E eles vêm e falam mesmo. Falam, fazem certas coisas. Então, falam, é assim porque é assim. Porque você precisa, ou porque você quer, ou porque você é isso. Então, eles ficam aquele jeitinho deles, né? Mas são entidades maravilhosas de trabalhar, né? Então, a gente tem que dar oportunidade sempre, né? Deixar eles se desenvolverem. Exu Mirim não vem para fazer malcriagem dentro do terreiro. Criança não vem para fazer meleque, bagunça e baderna dentro do terreiro. Eles vêm para trabalhar,
tá? Então, deixa sempre bem claro isso. O trabalho de criança, ele deve ser ordenado dentro da forma deles, aquela baguncinha que eles fazem, tá? Mas aquilo é trabalho. O doce que ele... Aquele ponto, inclusive, que fala, eu quero doce, eu quero bala, eu quero mel para passar na sua cara, aquele mel para passar na sua cara já é um ponto de trabalho de herê. Aquilo não é um ponto alegórico. Aposto que vocês não sabiam disso. O mel para passar na sua cara e o passar o doce, não é fazer, entende? Não é isso. Eles não exageram. Quem exageram são os médios, infelizmente. Tá? Mas aquele dedinho de bolo, de glacê, de mel, aquilo é um benzimento. Aquilo é uma cura, aquilo é uma limpeza, tá? Que eles estão fazendo. Assim como tem o estalar de dedo, assim como tem a baforada do cachimbo, eles têm a forma deles. Então, isso é muito sério. Não atravesse gíria de criança, gente. Eu não vejo, porque geralmente é a primeira aí, a última a sair. Ela, nossa senhora, é desesperada. Para vir que ela fica assim, aquela... Tanto que foi a primeira entidade que eu recebi na vida foi ela, né? Ela foi, eu recebi antes de Preto Velho, antes de tudo. Daí ela primeiro, eu estava grávida da Maria de 8 meses, barrigão gigante, já tinha sido cruzada para não receber mais, porque era perigoso, né, naquele estágio da gravidez. E ela veio mesmo assim, cruzada e tudo. Por quê? Porque era para vir. Queria vir de tudo quanto é jeito. Então, assim, ver os excessos dos médios, às vezes, com criança, é muito triste, é muito preocupante. Porque o médium que excede, acha que está ali, agora vai brincar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, é o médium que não está deixando a criança trabalhar. E o trabalho de criança é importantíssimo dentro do terreiro, tá? A limpeza, a vitalidade, tá? Para o médium, para casa. Então, isso tem que ser muito cuidado com os excessos de criança. Assim como os de Exu, é que dos Exu a gente bate mais. Aí os de criança deixa, eles são assim mesmo. Não, não são não, gente. Eles não fazem aquela putaria, aquela palhaçada, não. Sinto muito. Tem muita gente excedendo, é feio. Tá? Então, eles vêm para trabalhar, é um trabalho. Parece que é festa, mas não é. Tá? Uma outra coisa no livro, agora continuando ainda mais lá no finalzinho desse capítulo, tá? Ele fala da importância de consagrar. Esses encantados, eles são regidos por um orixá. No plano dos encantados, existe também a regência de cada orixá. Então, você tem encantado de Oxum, encantado de Oxóssi, encantado de Obá. Você tem encantado de todos os orixás. Então, você tem Exu Mirim, que trabalha na regência de determinado orixá, e você tem criança, os herezinhos, que trabalham na regência de determinado orixá. Tá? Eu não sabia, até o dia da minha coroação, qual era o nome da herezinha, porque ela não falava de jeito nenhum. Ela não falava, ela ria, era disfarçava, ela não falava. Só que no dia da coroação, ela deu o nome dela. Eu achava que era Maria, mas não é. Ela falou, eu enganei, não é Maria, não tem nada a ver com Maria. Falou que o nome dela era Rosinha e que ela trabalhava para a mamãe de Rosa. Quem que é a mamãe de Rosa? É mamãe Oxum. Ela riscou o ponto dela, que o ponto dela era com corações. A Carol já vai chorar. E era a coisinha mais bonitinha, gente. Ela falou assim, a minha mamãe é uma mamãe de rosa. E foi contando, explicando as coisas da mamãe dela. E assim, aquela coisa mais bonitinha. E eu não tinha a menor ideia de que era. Ela nunca deu detalhes, pistas de que era de Oxum, né? E ela veio toda feliz, fez as coisinhas, riscou o ponto, deu o nome no dia da coroação. E neste mesmo dia, uma outra entidade que também já tinha falado coisas muito bacanas, assim, que eu gosto muito de trabalhar, que é com o Exu Mirim, ele veio e falou. Ele falou muito legal. Ele falou, vou pedir licença, mas é o nome da entidade, não tem problema em revelar, né? Ele veio e disse, eu sou o contrário daquela sua mãe lá do Congá, lá de cima. Ele falou, eu sou o contrário dela. Se ela venta para cima, eu vento para baixo. Se ela venta para um lado, eu vento para o outro. Ele é negativo de Yansan.
E o ponto dele era o contrário do ponto dela. Então, ele é um Exu Mirim, um encantado de Iansã. Olha que bonitinho. E eles vêm revelaram naquele momento. Eu nunca tinha perguntado, até porque tem entidade que eu não gosto de ficar perguntando o nome. Ficar, sabe, insistindo, invadindo. Se for importante, eles revelam o nome. Se não, não. Eu não sou curiosa. Para que saber? Nunca fui, tá? Então, assim, mas eles vieram e falaram naquele momento por quê? Porque era importante eles se revelarem, porque eles estavam sendo assentados naquela casa. Entende? Então, eles precisavam falar a forma, a linha, tudo de trabalho, porque eles estão sendo assentados. Isso é tão importante, gente, quando a gente fala de entregar a cabeça para um orixá, olha a importância do batizado. No livro ele fala aqui, ó, sim, consagrar a cabeça a um orixá é sujeitar o seu mental ao mental planetário do orixá. E a partir daí começar a desenvolver o seu magnetismo individual em sintonia com o orixá. Então, quando eu entrego a minha cabeça ao orixá, quando eu estou me batizando, quando eu estou me coroando com aquele orixá, eu estou dizendo o quê? Eu estou entregando a minha cabeça a ti, meu pai e minha mãe, para que vocês me amparem, para que eu me desenvolva. Aí, ó, o meu magnetismo individual, com as minhas características, com as minhas limitações, meus defeitos, minhas virtudes, para que eu me desenvolva na tua vibração. Olha isso, que legal, gente, que profundo. Então, quando eu estou batizando, vocês, né, quando recebe, geralmente, mas às vezes antes, tem várias formas, mas quando você tem essa conexão com o orixá e você batiza, você não está se batizando só para entrar na Umbanda. Todo mundo que batizou recebeu um símbolo na cachola. Esse símbolo não é enfeite. Esse símbolo não é enfeite, esse símbolo não é um risquinho que o pai Benedito fez, ou que o Jesuel, quem foi batizado com o Jesuel, fez na cabeça. Aquilo é um símbolo mágico do teu orixá. Aquilo está dizendo, a tua cabeça vai se desenvolver sob a regência daquele orixá. Entende? Então, é a forma com que eu vou... então eu vou abandonar? Não, eu vou sempre ter em mim as 7 vibrações de Deus, porque eu sou filho da criação. Mas nesse momento, nessa encarnação, eu vou ser regida por aquele orixá. Eu estou entregando e aceitando a regência daquele orixá na minha vida, tá? Então, o livro, ele vai descrevendo isso, é muito bonitinho, muito, muito bacana, né? Então, ele fala, se um filho de Ogum, né? O filho de Ogum, em si mesmo, ele é um micro-Ogum. Ele é uma partícula da vibração de Ogum na Terra. Então, é assim que a gente tem que se ver. Eu sou filho de determinado orixá, então eu sou um micro Oxóssi, eu sou uma micro Iansã, eu sou uma fagulha de Iansã que está aqui. Entende? Como a gente tem a responsabilidade, e não é com os outros não, gente. Para de querer ser bom para os outros, uma mania besta, viu? Eu quero ser bom para os outros. Você não é bom nem para você, gente. Para pensar. A gente tem que ser bom para nós mesmos, em primeiro lugar. Amar a si mesmo. Depois os outros. Né? Então, eu tenho que amar, poder... Quem se ama não faz mal para os outros, porque a pessoa está tão bem consigo mesmo que é uma consequência fazer bem aos outros. Então, eu me amo do jeito que eu sou. Aí eu tenho lá o meu orixá querido e amado, que eu entreguei a minha cabeça, tenho o símbolo sagrado riscado na minha coroa, ativado magisticamente para atuar como um micro-Ogum, um micro-Oxalá, uma micro-Exu. Ele vai falando isso no livro. Então, né, tanto isso é verdade que os orixás assumem a coroa, o ori de seus filhos. E daí em diante, conduzem a sua evolução. Fazendo como? Despertando neles, nos filhos, uma consciência afim com a sua. Uma consciência afim com Oxum, com Oxóssi, com Oxalá, com Xangô, entende? Então, e um filho de Ogum despertará uma consciência de Ogum, e um filho de Oxalá despertará uma consciência de Oxalá. E aí vocês precisam sempre lembrar. Então, quando fala despertar uma consciência de Oxalá, é despertar uma consciência da fé. Despertar uma consciência de Ogum
é despertar uma consciência de ordem, de retidão, de caráter. Olha, gente, se tem uma coisa que é castigada, é um filho de Ogum sem caráter. Talvez os dois piores sejam de Xangô, que exige essa retidão de caráter por causa do equilíbrio, né? De Xangô e de Ogum. Então, quando fala Ogum é ordem em tudo, tá? Principalmente, especialmente de caráter. Os filhos de Ogum sem caráter sofrem, mas sofrem mesmo, tá? E devem sofrer, por quê? Porque estão afastados da sua vibração, que é ordem, que é retidão. Quando fala retidão, não é caminho simbólico, é o caminho da vida mesmo. O caminho da vida tem que ser reto, organizado e ordenado. Entende? Então, eu tenho sempre que pensar naquele orixá e na minha vibração e no que isso está despertando na minha vida, né? Eu estou sendo regido por isso. Mas a gente, às vezes, não obedece, a gente teima, né? Teima com o santo. A gente teima com o santo, sofre. Aí fala, tá bom, né? Tá bom, vou aceitar. Aí a gente volta, né? É assim. Uma outra coisa que eu achei bacana também, ele termina, né, esse capítulo, se eu vou ter que falar, ele fala nada, só para vocês entenderem, gente, as faixas negativas da criação, o inferno com as suas 7 faixas vibratórias, né? Não é o inferno, tô brincando, mas as faixas negativas, né, da espiritualidade, ele fala que tudo tem a sua razão de ser. E nada como um pai ou uma mãe rigorosa, ciumento, possessivo para cuidar dos seus filhos, cabeça dura, desleixado, relapso ou evasivo, pois esses pais e mães divinos não se sensibilizam com as nossas falhas. Ai, tadinho, tá aprendendo, ó, aqui, ó, né? E vão logo nos dando uns puxões de orelha ou nos colocando de joelho no cantinho da sala de aula da vida. E isso quando não nos fazem ajoelhar em cima de uns grãozinhos de milho, entenderam? Ele termina o capítulo assim. Os nossos pais e mães, às vezes rigorosos, é para nos corrigir, nos ensinar a vida. Então a gente vê o sofrimento, ai, tô sofrendo, tem dó de mim, meu pai, minha mãe, não posso passar por isso. Gente, não é assim. A gente tem que sempre observar, lógico, tem coisa que não foi aparentemente nossa causa direta, tá? A gente sempre reflete nas coisas. Mas aquele sofrimento que nós mesmos estamos causando, eita, vai ficar com dó, não. Ai, me livra. Aí você pede vai lá, olha, eu tenho até vontade de rir, tá? Eu não tenho dó, não, tá? De ver o povo pedindo para Ogum, ai, Ogum, faça justiça na minha vida. Ah, meu amigo, Ogum vai te dar coragem para você fazer a justiça. Não vem sentar em cima, né? Sentar na cadeira e esperar a justiça, que Ogum vai te trazer uma justiça. Então, vai cair lá do céu, vai cair na sua cabeça a espada dele. Gente, não é assim. A regência do orixá te dá força e coragem para você fazer. Entende? Então, quando você pede para Ogum, você pede, Ogum, me inunda, me ajuda, me inunda com a tua força de coragem para eu seguir o caminho da justiça. Tá? É assim que a gente, né, vai pedindo, porque não adianta pedir para o orixá fazer as coisas para a gente. Eu acho que ele ri. Tô brincando, tá? Mas assim, não tem nem cabimento. Tô lá com uma raiva da pega e vou pedir, ai, mamãe, Oxum, me dá amor porque eu não tô tendo. Ai, gente, como é que você quer vibrar em sintonia com o orixá? Não tem jeito. Então, às vezes, os pais e as mães orixás nos dão o puxão de orelha, nos deixam de castigo. Sim, senhor, mais do que merecido. A gente é assim que a gente corrige os nossos filhos. Guardadas as devidas proporções, na criação é a mesma coisa. A gente leva o puxão de orelha constantemente da vida. Não é por castigo, porque Deus não gosta, não. É por isso, é para o nosso crescimento, né? Não é karma, eu preciso aceitar. Eu tenho uma raiva de quem aceita. Ah, eu tenho que aceitar esse sofrimento. Não, gente, você não tem que aceitar. Você tem que observar que aquele sofrimento precisa ou está te indicando alguma coisa que você precisa fazer, né? Então, investigar a causa sempre que possível. A gente tem que fazer essa autoanálise na nossa vida, né?
Então, eu achei muito bacana a gente encerrando aí. Depois vocês olhem com os detalhes certinho, essas partes que eu falei. Eu vou reenviar o material também. A gente terminou o capítulo 3, tá? Que é o que vai ser por hoje. Depois eu já mando os outros também, que a gente vai falar já mais específico, tá? Eu tirei toda a parte lá, se vocês olharem no livro original, eu tirei a parte de vibração, de onda e tal, que eu achei muito científica, tá? Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição. A gente, né, o que vocês tiverem aí de dúvida, que a gente puder ajudar, sempre com... Sempre, eu falo assim, o estudo, ele é parte, a gente vai para a parte teórica aqui, e se vocês observarem, eu nunca fico entrando muito em detalhezinho, em picuinha, tá? Até porque, assim, o Jesuel que trata dessas coisas, e ele que é o pai de santo, né? Ele é o chefe. Então, assim, certos detalhes que são pertinentes à casa, vocês tirem sempre dúvida com ele. Ah, mas você é mãe pequena. Não, eu não sou chefe, o chefe é ele. Então, assim, eu sou mãe pequena para ajudar, para amparar, tal, mas é com ele, tá? Então, eu falo assim, detalhes pertinentes, específicos da casa, do rito, determinadas coisas, tá bom? Mas, no mais, a gente sempre está aqui para o que precisar, tá ok? Um abraço para todos. Agora eu vou jantar, vou tomar banho, que eu não jantei ainda. Mas aí que todo mundo fique aí em paz, descansando nesse friozinho, né?